Olá, esse é um vídeo de noções básicas para a instalação de LED em aeromodelo. Nesse caso, uma asa ZAG, se você já tem a asa ZAG completa, né, com motor, ESC, servos e tudo mais, você vai precisar também das fitas de LED, que você pode adquirir ou pelo Mercado Livre ou por sites como Hobby King ou AliExpress. Vai necessitar de um ferro de solda e solda também, dois conectores macho e fêmea JST, para você poder conectá-lo no ESC, e fio. Você pode utilizar um fio de cervo como esse que você está vendo. Ele é dividido em três partes, né? Um fio branco, um vermelho e um preto. Você separa todos eles, parte em pedaços pequenos, para que você possa fazer as emendas como essa que você está vendo aqui. A asa ZAG, ela proporciona um voo, melhor dizendo, muito bonito, com o LED. E agora, na sequência, eu vou te explicando passo a passo como foi que eu fiz a instalação. A compra dos LEDs, o que você deve observar primeiro é quais são as cores que você deseja instalar na sua ZAG. Por exemplo, a minha ZAG ela é amarela em cima e vermelha embaixo. Então eu escolhi manter essas mesmas cores na instalação para que isso facilitasse a orientação durante o voo. Adquiri LEDs amarelos para colocar em cima, LEDs vermelhos para colocar embaixo. E também adotei aquela mesma forma que existe em aviões, em aeronaves verdadeiras, onde ali no inlet está instalado um LED vermelho de um lado, um LED verde do outro. E também adquiri um pouco de LED branco para uma complementação. Outra coisa que você deve decidir, que é que esses LEDs são vendidos por metro, então você tem que medir antes na sua ZAG quanto que você vai instalar. Essa é uma ZAG de 1,20 m, e eu imaginei, por exemplo, que 2 metros eram suficientes, mas é preciso que corra todo o trecho, e se você medir toda a extensão, você vai ver que 2 metros não são suficientes. Tanto que aqui já é visível você perceber que eu usei um LED amarelo e onde ele acabou, eu já estava com LED branco na sequência, continuei um LED, inclusive de outro fabricante também. Mas quando você escolher, meça bem direitinho quanto que você vai precisar para que no momento da instalação você não tenha nenhuma outra surpresa. As fitas de LED, geralmente elas vêm com um fio no seu início. Eu digo geralmente porque não são todas. Essa aqui são duas sobras, né? Essa branca aqui não veio fio algum instalado, só veio um ponto de solda. Mas nessa daqui já veio um fio instalado. Aí você vai usar o cabo JST, né? No caso o cabo fêmea, para instalar na ponta do LED, como aqui foi instalado. Esse daqui ele veio instalado, essa parte, veio sem conector. Usei um termo retrátil, conectei o fêmea para que ele ficasse solto e o macho, perdão, a fêmea, que é esse daqui, né, aquele lá é o macho, esse daqui que é a fêmea, eu instalei ele no ESC. Eu imaginava que dava para instalar no receptor, para que eu pudesse acionar o LED pelo controle do rádio, mas não dá. A voltagem que sai aqui não é suficiente para jogar energia para os LEDs. Então, me orientaram a instalar no próprio ESC. Você faz um pequeno corte no fio vermelho e conecta o fio vermelho também. Solda ele. Se você tiver condições de colocar um termo retrátil bem, senão você fecha com fita isolante. E o preto, conecta no preto também. Daí, aqui eu já juntei os dois e efetuei uma cola para que ele não fique voando e não rele na hélice, né? Havia fio sobrando aqui também. Então a conexão, ela parte daqui. Essa é a primeira fita de LED que vai jogar energia em todas as outras. E aqui ela está conectada, o JST, o fêmea conectado, o macho conectado no fêmea, o fêmea conectado no ESC, para que jogue a energia direto para todos os LEDs. As fitas de LED, elas vêm com um ponto para corte, que é esse daqui. Se você observar bem, é uma tesourinha desenhada ali, bem aqui no meio. Esse aqui é o ponto onde você vai cortar. Quando você cortar, você vai precisar lixar a ponta, porque se ficar dessa forma que está aqui, somente esse desenho de cobre, ele não cola a solda.
Você lixa até ficar dessa forma aqui. Quando ficar dessa forma, você pode aplicar a solda e ela vai pegar perfeitamente. Não está dando foco muito certinho aqui não, mas a dica agora pegou. Você lixa apenas com cuidado, porque se você observar nessa daqui, parece que tem uma espécie, eu não sei o que chama essa pecinha pretinha aqui assim, ó, para você tomar cuidado e não danificar essa peça. Ela não tem em todas as emendas, mas é preciso que você lixe com bastante cuidado, para que ela fique dessa forma, para que você consiga soldar. Os próximos passos agora serão todos repetitivos. Basicamente você pega a primeira parte que você vai instalar, meça direitinho, ache o ponto aonde você precisa cortar e antes de você colar ela aqui, você trabalha com ela fora da asa, porque já é um material muito suscetível ao calor e a derreter. E lá na ponta, que é uma ponta igual a essa daqui, você já bate 2 pingos de solda, um de cada lado, tomando muito cuidado, porque os pontos não podem se encontrar, se contaminar, porque senão dá curto-circuito, queima todo o equipamento, queima inclusive a sua asa. Ele apesar de ser bastante próximo, você vai perceber que a solda, quando você joga nesses pontos, ela dificilmente passa de um lado para outro, mas de qualquer forma, tome bastante cuidado com isso. Eu tive o desprazer de ter um probleminha de curto, conseguir interromper ele a tempo, logo na primeira fita. Então, na primeira fita, você deixa ela preparada, você prepara ela na mesa, antes de colar, pingue 2 pingos de solda e já comece a conectar os fios pequenos. Eu estou sugerindo você usar um fio de cerco, se você quiser. Você recorta ele em pontos pequenos, do mesmo tamanho desses que estão aqui instalados. Ele só precisa ter o comprimento para chegar de um lado até o outro. Esse ponto aqui está bem judiado, que foi onde eu mais apanhei para conseguir fazer as conexões. Eu não sabia desse lance de lixar, mas depois disso o trabalho ficou um pouco mais fácil de ser realizado. Você pega a primeira fita, prepara ela na mesa e já deixe 2 fios conectados à ponta, para que você precise manusear o mínimo possível na própria asa. Depois que você tiver feito essa etapa, você cola e você vai para a segunda etapa, que é colocar a próxima fita de LED. A próxima fita você vai também medir, cortar também no mesmo ponto onde é permitido o corte, lixar, aplicar 2 pontinhos de solda também e na sequência você cola e emenda um lado com o outro. Você vai pegar o fio positivo com positivo, o negativo com negativo. E daí vem uma dica que talvez você não se aperceba. As fitas, elas têm uma sequência, um lado certo para poder instalar. Se você não se lembrar ali qual que é o positivo, qual que é o negativo, até porque quando você corta ele no meio, o símbolo do positivo fica de um lado da fita, do outro lado não tem esse símbolo. Basicamente o que você precisa fazer é seguir a mesma linha da posição numérica. Tá vendo que aqui eles estão escritos a D7, D8, D9. Na sequência, ele tem que ficar alinhado da mesma forma. E isso, inclusive, quando você troca de fabricante, por exemplo, nessa mesma aqui. Se você observasse de perto aqui, você ia ver que haveria uma inscrição colocando a descrição dos números e tudo mais, eles ficam na mesma sequência. Isso porque se você instalar invertido, ele em princípio não vai acender. Não sei se tem algum risco de se queimar. Quando você precisar manusear a solda com a fita já instalada, a sugestão é que você use uma espécie de estilete quebrado. Você levanta, já que ela está adesivada, levanta e coloca por baixo essa pecinha para que o calor do ferro de solda não derreta. Você coloca por baixo e manuseia dessa forma, ele vai facilitar, vai diminuir o risco de danificar o acabamento. Nesse ponto você pode juntar outra fita de LED no mesmo ponto, basta colar o positivo com positivo, negativo com negativo, a sequência funciona perfeitamente. Lembrando então, ela sai desse ponto aqui, corre todo esse trecho. Aqui tem outra emenda também. Continua aqui, emenda com o inlet, depois vem para o lado de cá e na sequência aqui final, um fio que sai do lado de baixo. E aqui ele continua na sequência, corre o trecho, vem até aqui,
as mesmas emendas que já foram ditas, e termina aqui. E não precisa absolutamente nada no final. Do jeito que está ali, ele funciona perfeitamente. Vou acender para você ver como é que ficou o resultado. É isso, então, esse é o resultado final. Espero que eu possa ter ajudado você em alguma dúvida. Se tiver mais alguma, pode postar no próprio vídeo, terei prazer em poder auxiliar. Na sequência você vai ver o primeiro voo e uma sugestão que eu também queria passar, até porque é um pouco de falta de habilidade de voo noturno. Eu fiz 2 voos, o primeiro voo logo após o crepúsculo, logo após o pôr do sol, para já ir me adaptando a voar um pouco escuro. Um segundo voo, que é o que você vai assistir agora na sequência, ainda não estava completamente escuro. Eu prefiro ir treinando para ir me acostumando com a escuridão, para daí poder fazer de fato um bom voo. Muito obrigado por assistir.